era tudo que os americanos não queriam. Os americanos ainda tentam tirar o movimento guerrilheiro do poder. 1961, invasão da Baía dos Porcos. A CIA, Central de Inteligência Americana, tenta invadir Cuba. Essa invasão é fracassada. Para que não houvessem futuras intervenções dos Estados Unidos, como é de praxe na região, né, já que é uma área de influência direta dos Estados Unidos, o governo de Moscou, União Soviética, instala mísseis em Cuba, mísseis nucleares. Ora veja, mísseis nucleares em plena Guerra Fria numa ilha debaixo das barbas americanas. Isso deixa os americanos de cabelo em pé. Os americanos promovem, então, o embargo, tá, econômico, comercial, enfim, né? E, ainda por cima, fazem um bloqueio naval à ilha cubana. Impedem a chegada e saída de qualquer navio. E exigem que a União Soviética retire de Cuba os mísseis nucleares. Atenção, essa retirada, ela vai ser negociada de maneira muito tensa, já que o planeta estava em plena Guerra Fria. Qualquer movimento errado poderia resultar na Terceira Guerra Mundial ou numa guerra nuclear entre as duas superpotências. Estados Unidos querendo retirar os mísseis e a União Soviética, né, ameaçando os Estados Unidos com mísseis muito próximos do seu território. A ONU e os outros países entram nas negociações e fazem com que o clima fique mais ameno. Apesar de tudo, há relações muito fortes dentro do que ficou conhecido como a crise dos mísseis. 1962, você tem essa crise como o momento talvez mais tenso da Guerra Fria e que termina com a União Soviética retirando os mísseis de Cuba e os Estados Unidos desfazendo o bloqueio naval que havia imposto à ilha. Bom, a grande consequência do final, né, dessa crise dos mísseis vai ser a relação muito próxima entre Cuba e União Soviética. Essa relação vai ser estreitada com a criação da relação comercial privilegiada. Dá uma olhada aqui, né? Essa relação comercial privilegiada, ela vai ter uma série de aspectos. Primeiro, tá, é que Cuba era um satélite da União Soviética. Ou seja, era interessante que a experiência cubana desse certo para os soviéticos. O segundo aspecto importante é o seguinte: os soviéticos praticamente mantinham o sistema cubano. Ou seja, Fidel Castro e seu sistema vão precisar dessa ajuda soviética, que fornecia, por exemplo, petróleo, automóveis, eletrodomésticos a um preço bem reduzido. Enquanto que Cuba vendia para a União Soviética cana-de-açúcar, o tabaco a um preço elevado. Você já percebeu, né? Por exemplo, Cuba vai sair na vantagem, porque vende seus produtos primários a um preço elevado e compra petróleo e manufaturados a um preço baixo. Há grandes inovações, há grandes avanços, né, a partir dessa relação comercial privilegiada em Cuba. Fidel Castro e o seu grupo, né, vão investir em dois setores prioritariamente, educação e saúde. E há avanços importantes. Por exemplo, a taxa de analfabetismo, que era altíssima antes da Revolução Cubana, cai bastante. Outro setor que foi bastante, né, avançado durante a Revolução Cubana, durante o período em que Fidel Castro está no poder, é o setor da medicina, com a criação, por exemplo, né, da medicina preventiva, vacinas, o médico da família, ou seja, né, você evita que o paciente vá até o hospital. Isso é uma característica da medicina em Cuba, né, e vai servir de modelo para várias escolas de medicina no planeta. Bom, todo sonho de pobre dura pouco, né? Em 1991 você tem o fim da União Soviética. A União Soviética acaba. E com o fim da União Soviética e a derrocada do socialismo, Cuba começa a entrar num período de crise. A crise estrutural, né, de Cuba no início dos anos 90.
A gente pode dizer que com o fim da relação comercial privilegiada, ou seja, o fim da ajuda soviética, Cuba vai se tornar uma ilha com vários problemas. Principalmente porque mantém o modelo socialista e os americanos mantêm um embargo econômico. Fidel Castro, nos últimos anos, tem tomado providências para amenizar os problemas. Problemas estes que passam, né, pelo atraso tecnológico, pelo racionamento de energia que dependia do petróleo que vinha da União Soviética, ou seja, problemas estes que vão atrapalhar a vida do cubano, mas que Fidel Castro tem tentado resolver com a liberação, por exemplo, da circulação de dólares. Hoje, o turismo é a principal fonte de renda de Cuba e vem crescendo de maneira espantosa. Isso tem atraído dólares para a ilha e feito com que você, de repente, né, tenha em Cuba uma possibilidade de integração ao capitalismo. A figura de Fidel Castro ainda ajuda a manter a aura, né, do socialismo presente na ilha. A política externa anti-Estados Unidos ainda ajuda a manter um, entre aspas, clima de nostalgia de Guerra Fria presente na ilha. Mas futuramente há uma grande probabilidade da ilha, né, deixar de ser socialista. Só o futuro vai dizer para a gente o que vai acontecer. Tá? É importante também entender que na ilha, Fidel Castro ainda continua controlando os meios de comunicação e outros, né, meios de propaganda e imprensa. E continua impedindo qualquer tentativa de oposição. Esse quadro político, né, de ditadura, de centralização do poder, é um dos fatores que fazem com que Cuba ainda não atraia tantos investimentos assim, né, já que se trata de uma grande ilha numa região estratégica. O Canal do Panamá é outro ponto importante. O que você sabe sobre o Canal do Panamá? Onde fica? Fala aí. Eu quero uma informação. Onde fica o Canal do Panamá? Canal do Panamá. Ah, mas isso é a minha informação da rodoviária. Isso é golpe baixo. Ai, não sei. Canal do Panamá? Canal do Panamá. No Panamá. E aonde fica o Panamá? América Central. Muito bem, viu? Ele está por dentro. O Canal do Panamá fica nos Estados Unidos. É uma faixa de 50 quilômetros que é de controle dos Estados Unidos. Que é no território do Panamá, mas quem manda é os Estados Unidos, igual nas leis estadunidenses. O Canal do Panamá fica no Panamá. América Central. Diz uma coisa, confessa que você vai comprar uma passagem para o Canal do Panamá. Não dessa vez. Já foi para lá? Não, ainda não. Já ouviu falar sobre o Canal do Panamá? Já ouvi falar, muito bem. Eu já ouvi falar, Canal do Panamá, algo assim, mas eu não sei nem... Eu sei que é um lugar, mas não sei aonde fica, né? Não é local. Estreito do Panamá fica entre o México e a Colômbia. Você deixou na mão, passou para frente. Não, mas a gente vai atrás e descobre. Valeu. E aí, meio confuso? Eu vou explicar para vocês onde fica o Canal do Panamá. Ele vai se localizar entre os oceanos Atlântico e Pacífico. É o elo de ligação, é a partezinha mais estreitinha da América Central. Ele foi construído por principalmente interesses americanos, que para levarem mercadorias da sua área leste para a sua área oeste, precisavam dar uma volta no continente americano todo, lá pela América do Sul. O Canal do Panamá é um grande atalho, principalmente para a economia americana. Em 1904, é criado o país Panamá, estimulado principalmente por capitais, armas e influência política dos Estados Unidos, que foram o primeiro país a reconhecer o Panamá. Atenção, é importante você perceber que o Canal do Panamá ele vai ter dois objetivos para os Estados Unidos. Primeiro, vai encurtar as distâncias e, com isso, gerar uma economia de custos para os transportes entre a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos. O segundo motivo, né, e objetivo dos Estados Unidos com a construção do canal é criar uma base militar próximo à América do Sul. Ou seja, na zona do Canal do Panamá, os americanos tinham administração e criaram ali uma grande base militar que chegou a ter cerca de 10 mil soldados só presentes ali na zona do canal.
Atenção, em 1999, para ser mais exato, no último dia do ano de 1999, o canal foi devolvido ao Panamá. Atenção, foi devolvido entre aspas, porque ele nunca foi do Panamá, mas foi devolvido com a seguinte cláusula: a qualquer interrupção do tráfego no canal, os Estados Unidos retomariam o seu controle. Por enquanto, o canal continua sendo administrado pelo Panamá. Ok? Vamos agora às dicas de estudo. Alô, aluno? Preste atenção, como grande dica para estudar a América Central, pegue um atlas e analise o relevo, clima, ilhas, parte insular, parte continental, ou seja, preste atenção porque o atlas pode ser um grande aliado. Valeu, galera, um grande abraço, professor Duarte, e não esqueça, geografia está no coração da gente. Um abraço. Na aula de hoje, falamos sobre a América Central. A América Central, ela tem alguns pontos importantes. Por exemplo, relevo, clima, os aspectos naturais de uma forma geral. Outro ponto importante são as características gerais, principalmente as ligadas à agricultura e à interferência dos Estados Unidos. E por último, sempre lembrando, Cuba e o Canal do Panamá, que são dois aspectos específicos, mas que sempre aparecem em provas. Bons estudos! Olá, caro amigo professor. Bom, como sugestão para a sua aula sobre a América Central, é importante você trabalhar os mapas físico e político da região, lado a lado, para que o aluno possa se localizar. Uma outra dica importante é trabalhar revistas, jornais, ou seja, temas que apareçam a América Central, como Cuba ou como, por exemplo, o Canal do Panamá. E por último, não se esqueça, sempre se mantenha atualizado. A atualização de um professor em geografia é fundamental para que o conteúdo seja bem abordado. Um grande abraço do professor Duarte, fiquem com Deus e até a próxima.